Olha, contar a população de um país hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, já é um desafio gigantesco. Agora, imagina fazer isso há milhares de anos, sem computador, sem estrada, no meio do deserto. É nesse cenário que acontece uma das contagens mais impressionantes da história, o primeiro censo de Israel. Vamos mergulhar em como isso foi possível. E essa é a grande pergunta, né? Porque não era só sobre contar pessoas. Era sobre forjar uma identidade, dar um propósito e transformar uma multidão de ex-escravos em uma nação organizada, pronta para marchar. A resposta para esse desafio começa com uma ordem, que veio de cima. Então, para começar, a gente precisa se transportar para lá, para o imponente e desafiador deserto do Sinai. A decisão de fazer esse censo não foi política, não foi administrativa no sentido que a gente conhece. A ordem para contar o povo veio diretamente de Deus. E para a gente entender o peso disso, vamos nos localizar no tempo. Já fazia 2 anos que o povo de Israel tinha fugido do Egito. Eles estavam acampados ali aos pés do Monte Sinai, o mesmo lugar onde receberam os 10 mandamentos. É nesse momento, um ponto de virada, que a ordem para o censo é dada. E o comando entregue a Moisés foi super específico. A contagem não era para todo mundo, não. O foco era um só, bem claro. Homens, a partir de 20 anos de idade. Todos eles que tivessem condição de ir para a guerra. Ou seja, isso deixa bem óbvio. Não era um censo para cobrar imposto ou para planejar a cidade. O propósito principal era militar. O objetivo era saber com precisão qual era a força de combate daquela nação que estava, literalmente, se organizando como um exército em movimento. Tá, mas como é que se executa uma tarefa desse tamanho no meio do nada? A logística parece um pesadelo, né? Só que a abordagem foi surpreendentemente metódica, super organizada. A solução foi uma estrutura hierárquica simplesmente genial. Em vez de tentar contar todo mundo de uma vez, o que seria um caos, o processo foi de cima para baixo. Começava na tribo, descia para a família, da família para a casa dos pais, até chegar em cada indivíduo cabeça por cabeça. Um sistema brilhante que garantia que ninguém fosse esquecido ou contado 2 vezes. E claro, Moisés e Arão não fizeram isso sozinhos. Seria impossível. Numa jogada de gestão muito inteligente, um líder de cada uma das tribos foi chamado para ajudar, para supervisionar a contagem. Isso não só dividiu o trabalho, mas garantiu a precisão, porque afinal cada líder conhecia o seu próprio povo como ninguém. Beleza. Com o método todo definido, chegou a hora de ver os resultados. E é aqui, nos números, que a gente começa a ter uma noção da escala real dessa nação em formação. Lá no topo da lista, disparada, a tribo de Judá. Com 74.600 homens prontos para a batalha, era a maior de todas. E não por acaso, era a tribo destinada a marchar na frente, a vanguarda do exército de Israel. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a tribo de Manassés, com 32.200 homens. Um número que ainda é bem grande, claro, mas é menos da metade da força de Judá. Isso mostra que existia uma variação populacional enorme entre as tribos. E olhando assim no gráfico, a disparidade fica gritante, né? Judá e Dan se destacam como as mais populosas, enquanto Manassés representa as tribos com um pouco menos de gente. Cada uma contribuía com a sua força, mas o peso demográfico era bem diferente. Depois de contar cada tribo, família por família, homem por homem, a gente finalmente chega ao grande total. Mas o número final esconde uma exceção muito intrigante. 603.550. Esse é um número. Mais de 500.000 de homens prontos para lutar. Para a gente ter uma ideia, isso hoje encheria uns 8 ou 9 estádios do Maracanã. Uma força militar, assim, formidável para um povo que vivia como nômade no deserto. Mas espera aí, tem um detalhe crucial aqui. Embora Israel tivesse 12 tribos, esse número representa a soma de apenas 11 delas. A tribo de Levi foi intencionalmente deixada de fora. E aí fica a pergunta: por quê? Por que uma tribo inteira seria isenta do serviço militar? A resposta para esse mistério não tem nada a ver com fraqueza ou falta de lealdade. O motivo é que os levitas tinham um chamado diferente, uma responsabilidade sagrada que colocava eles numa categoria totalmente à parte do resto da nação. A instrução divina foi explícita. Não conte a tribo de Levi junto com os outros. A função deles não era lutar nos campos de batalha físicos, mas sim cuidar de uma outra dimensão da vida da nação, a espiritual.
E o trabalho deles era imenso. Eles cuidavam do tabernáculo, que era o coração espiritual de Israel. Eram os guardiões, os responsáveis por carregar os objetos sagrados, por montar e desmontar toda a estrutura a cada parada e, o mais importante, por acampar ao redor do tabernáculo, formando uma barreira de proteção sagrada. Então, a estrutura de defesa era dupla. Enquanto as 11 tribos formavam um exército para proteger o povo de ameaças de fora, os levitas formavam uma guarda sagrada para proteger a presença divina que estava bem no centro do acampamento. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essa divisão, uma força militar para proteção física e uma força espiritual para proteção do sagrado, isso revela muita coisa. O que essa estrutura dupla nos diz sobre as prioridades fundamentais de uma nação, tanto naquela época quanto, quem sabe, até hoje?